Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas na Casa Liz. Minha convidada de hoje vai falar sobre o sobrenatural de Deus. É a Pamela Tainá, que é contadora. Gente, eu ouvi o testemunho da Pamela no YouTube, uma tia minha compartilhou. E no mesmo momento que eu recebi isso e comecei a assistir, eu falei, gente, a Pamela precisa de estar no programa Eu Tô Elas, pra gente espalhar esse testemunho maravilhoso dela, do sobrenatural de Deus, para várias pessoas. Bem-vinda, querida! Obrigada, Cris! É um prazer estar aqui. Prazer é meu, uma honra ter você aqui com a gente, pra você contar isso tudo de maravilhoso e muito difícil que você viveu, né? E o que aconteceu? A Pamela foi sequestrada e levou 2 tiros na cabeça. 2 tiros na cabeça, que é inacreditável. Me conta, o que aconteceu, onde você estava, como que foi que isso... É tão louco a gente pensar nisso que eu não sei nem por onde começar, eu quero te ouvir. Então, a gente costuma ouvir muito assim, que existe lugar errado, hora errada, não foi nada disso. Eu tava no supermercado fazendo compra normal, né? Durante a semana, era uma segunda-feira à tarde. Então, assim, e aí quando eu fui sair do supermercado, que eu fui pro carro passar as compras, aí chegaram 2 caras, já me abordaram já com arma e me fizeram entrar dentro do meu carro, né? Com as compras e tudo. E aí eles pegaram a direção do carro, o outro sentou, ficava o tempo todo com a arma em mim e eles foram dirigindo. E aí, durante o percurso, eu estava muito assustada, eu nunca tinha sido assaltada. E eles falavam que iam me deixar, me largar, ia parar o carro. Então eu ficava assim, para o carro. E tava na BR, muito rápido, sabe? Que o supermercado tinha fácil acesso para BR. E eles, muito acelerado, eu achava que eles iam parar o carro em algum momento para mandar eu descer. E aí, aquilo foram minutos, né, que para mim foram segundos. Nossa. Foi tudo muito rápido, aquela loucura toda. E aí, quando eu percebo, assim, que eles não estavam parando o carro, eu comecei a ficar muito agitada. E aí, eles batiam a arma em mim, o que estava sentado do meu lado, ficava assim, fica quieta, que a gente vai te encher de tiro, fica quieta. E eu assim, meu Deus, que loucura, foi tudo muito rápido, não dava pra eu processar as coisas. E aí, quando eu percebi, eles estavam parando um carro numa mata. Eles entraram com o carro numa mata. E aí, quando chegou lá, assim, que eles mandaram descer do carro, que eu percebi que tava no meio de uma mata, com 2 caras, que a minha ficha começou a cair assim, que é isso que eu tô vivendo? E aí, um dos sequestradores, né, mandou eu tirar a minha roupa e começou a, né, querer abusar mesmo de mim, a falar e tudo. E aí o outro sequestrador começou a ficar em desacordo com o que ele estava falando, tipo assim, não, larga a menina, a gente não veio aqui pra isso. E aí os dois começaram a discutir na minha frente, assim, o tempo todo apontando a arma pra mim, aquela mata, aquela loucura toda, se iriam ou não abusar de mim, sabe? Misericórdia, não consigo imaginar. Nossa, e aí eu comecei a sentir muito medo, né, de ser abusada, do que ia acontecer. Comecei a ficar muito apavorada. E assim, eu lembro que, por fim, esse sequestrador que viu que não ia abusar, porque o outro não tava, foi e veio na minha direção, e aí foi quando eu achei que ele ia me dar uma pancada na cabeça. E aí eu desacordei tudo, de madrugada acordei na mata, assim, eu só senti o sangue escorrendo aqui na minha... Você não percebeu que você tinha levado um tiro? Não percebi que eu tinha sido baleada, porque ele veio na minha direção, assim, com a arma. Eu achei então que ele tinha batido a arma na minha cabeça, eu tinha apagado. Porque quando eu acordei, eu tava sozinha. Então eu não sabia o que tinha acontecido nesse meio tempo. E aí eu só senti assim, o sangue escorrendo, mas eu achei que tinha sido da pancada mesmo. E aí, como já tava à noite, aí eu não tava enxergando direito, minha vista tava meio trêmula, fiquei onde eu estava, esperei pra amanhecer. E aí quando amanheceu, que eu acordei, eu comecei a caminhar, porque eu tinha visto a estradinha, né? Aí eu caminhei para essa estradinha e cheguei lá no dia, eu tava com uma camisa branca, então a minha camisa tava bem ensanguentada.
E aí eu comecei a caminhada nessa mata para até chegar na estradinha. Então, assim, a mata tinha um mato, Cris, muito alto. Ele era mais alto que os meus cotovelos. Então, assim, eu caía no mato, eu rolava. Isso uma noite toda sangrando, né? Então, assim, eu tava muito fraca. Então, parecia que eu andava mais para trás do que para frente. Cheguei até a mata e aí eu fui pedir socorro e eu não pensei que eu ia gritar no dia, não tinha força para gritar, não tinha nada. Eu comecei a abanar os braços, assim, e aí foi quando pararam e me socorreram, me levaram pro hospital. E aí quando eu cheguei no hospital, na época o meu cabelo ainda era grande e tudo, né, meu cabelo tava muito embolado com terra, com mato, sangue, né, tava assim, aí todo mundo, o que aconteceu? Eu lembrava que eu tinha sido sequestrada no supermercado e tudo, mas eu achava até então que tinha sido uma pancada. Aí me levaram pra tomografia. Quando sai o resultado da tomografia, chega todo mundo assim, paralisado, olhando pra mim e falando, não tem condição. E aí Como que você está viva. E aí foi onde que o neurologista foi e me falou, olha, tem 2 balas na sua cabeça. E eu fiquei completamente assustada, né? Como qualquer um fica nessa situação, que eu pensei, meu Deus, e agora? Porque 2 balas na cabeça, alguma coisa vai dar ruim, né? Não tem jeito. E aí foi quando o neurologista pegou o resultado e falou assim, olha, nesse momento ele pegou um martelinho, sabe? Desses assim, começou a bater em mim o martelo. E falava assim, levanta o braço, balança os 2 lados e tudo, faz os movimentos. E eu sentia tudo. Ele foi e falou assim, olha, não tem condição. Nesse momento, não tem. Ele falou, não tem explicação. Nesse momento, não era pra você estar enxergando nada. Você tá vendo trêmulo, tá vendo embaralhado, mas tá vendo alguma coisa. E não era pra você estar sentindo, pelo menos uma parte do seu corpo deveria estar paralisada. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar e falei assim, doutor, mas né, não está. E aí ele foi e falou assim, mas eu vou ter que te operar, porque dentro da sua cabeça tem mato, tem terra, tem cabelo. Então eu vou ter que te operar. E aí foi quando eu falei, né, vamos operar, vamos ver o que acontece. E ele falou que a cirurgia era muito arriscada, porque por mais que eu estava sentindo os movimentos, que após a cirurgia, pelo menos um lado do meu corpo eu ia sair da sala de cirurgia com ele paralisado. E aí eu tive, foi aquele momento de gelo, eu senti tudo muito rápido, e agora, tudo que Senhor, aconteceu. O que vai ser? E agora, o que vai ser de mim, né? Eu vou continuar enxergando ou não? Eu vou perder meu movimento, não vou poder mais caminhar. O que vai ser, né? E aí me levaram para cirurgia e aí o médico veio me falar um pouco antes disso, vou ter que raspar a sua cabeça. Eu falei, pode raspar, doutor, desde, né, que eu enxergue, que eu ande, vai ser o de menos, né, o cabelo cresce. E aí eles me levaram para cirurgia sem perspectiva do que aconteceria. Saí da cirurgia, o médico ainda não tinha o que falar, porque ele disse para minha família assim, que estava me dando uma alta, que estava me mandando para casa. Eu fiquei no hospital nem 4 dias, contando com a cirurgia. E falou assim, olha, eu não sei o que falar sobre a Pamela, ela não tá enxergando direito, mas não era para ela estar enxergando nada. Dentro da cabeça dela entrou terra, a gente ficou muito preocupado com isso, porque terra é sujo, né? A gente começou a introduzir antibióticos fortíssimos na Pamela, mas quando a gente abriu a cabeça dela, quando a gente foi operar, a gente viu que a terra que entrou na cabeça dela, ele virou um barro e estancou. Isso que te salvou. E estancou o sangue. Gente, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Ô, pai, me conta uma coisa. Nesse meio tempo, foi tudo muito automático? Ou você conseguiu orar, você conseguiu clamar, ou você só chamava pelo nome de Jesus? Como que foi esse aspecto? No primeiro momento, assim, eu não conseguia processar muitas coisas, o que tinha acontecido. Mas quando, um pouco antes da pancada, né, o sequestrador falou assim que ele tomou meu óculos de mim e falou assim que estava me abandonando naquela mata para eu morrer. E aí, quando eu acordei da pancada na cabeça, eu lembrava que ele tinha me dito isso. E aí, nesse momento, eu lembro que eu orei. E eu falei assim, Senhor, a minha vida sempre pertenceu ao Senhor. A minha vida sempre foi sua. Então, quem é o homem para dizer que hoje
ele estava me largando aqui para morrer, que hoje era o fim da minha história, né? Se for os planos do Senhor para minha vida, que eu aceitava, mas que se fosse os planos daqueles caras eu não aceitava, porque a minha vida não pertencia a eles. E aí eu falei assim, Deus, me permita então ver de novo a minha família, ver as pessoas que me amam. Eu não aceito o fim da minha história desse jeito, né? E assim, eu apaguei aquela noite na mata, e quando eu acordei no hospital, quando o médico disse que iria me operar e que eu ia sair daquela mesa de cirurgia com o lado do meu corpo paralisado, eu lembro que foi um momento que eu sinto que eu mais tive fé na minha vida, porque eu falei com ele assim, eu falei assim, doutor, o senhor não acredita, mas eu acredito. Então não precisa ter medo de me operar e que eu vou sair de lá perdendo os movimentos que eu tô tendo agora, porque eu não vou ter, porque o meu Deus é o médico dos médicos. E Deus vai me operar através da sua vida. E eu lembro que eu acreditava naquilo, era como se eu já soubesse que eu ia sair bem da cirurgia. E quando eu acordei no CTI após a cirurgia, a primeira coisa que ele fez foi me falar que o meu médico tinha me operado e que estava tudo bem, que eu estava sentindo as coisas, que estava tudo bem, estava tudo no lugar. Então, eu vivi muito, foi muito, só Deus mesmo, né, que pega essas situações de tragédia e transformam em uma história linda, né, de milagre, de sobrenatural mesmo, de Deus. Opa, e você disse que está fazendo 1 ano agora que isso tudo ocorreu. Sim. E que a sua vida mudou muito. Muito. E em qual aspecto que sua vida mudou muito e qual o recado que você deixa, né, para as pessoas que estão nos ouvindo? É uma mensagem de muita fé. Eu creio que o Senhor realmente tem um propósito muito grande para você, para sua vida e para fazer através da sua vida, como já está fazendo, como tocou a minha vida, o seu testemunho. E eu queria que você contasse o que mudou e o que você deixa assim de recado para nós. Então, a minha vida mudou completamente. Eu costumo falar que foi um marco, né? A Pamela, a vida da Pamela, a minha vida antes do sequestro e agora a minha vida pós-sequestro. Porque eu mudei como pessoa. Antes eu murmurava, reclamava por coisas pequenas, falava assim, que a minha vida tá ruim, que tal coisa não está agradável, sendo que existem coisas maiores, problemas maiores, né? E eu sinto que eu mudei, assim, no sentido de até de amor com as pessoas, que as minhas prioridades mudaram, que antes eu estava priorizando o meu tempo, as coisas, para esse mundo mesmo, visando o meu trabalho, a minha carreira, e amando menos as pessoas, me dedicando menos às coisas de Deus. E o que eu vi nesse momento de tudo isso que eu vivi, a minha família ficou totalmente desestruturada, porque imagina se eu receber a notícia que a sua filha foi sequestrada e tomou 2 tiros na cabeça. Louca. É uma coisa assim, ficou todo mundo desestruturado. E aí foi onde que eu vi o agir de Deus foi muito grande, porque as pessoas envolveram não só a mim, como a toda a minha família, todos os meus amigos encheram a gente de amor, sabe, de cuidado. E eu ficava olhando assim, por que as pessoas estão me amando tanto? E porque foi a fase da minha vida que eu mais me senti amada, é essa fase, sabe? E aí eu vejo que isso é o favor de Deus. E assim, o recado que eu poderia deixar é assim, gente, vale muito a pena a gente viver com Deus, a gente viver o cuidado de Deus, que Ele cuida das nossas vidas. E quando eu pensei que Deus estava cuidando, assim, só de guardar o meu físico, foi muito além. Deus guardou o meu emocional, Deus guardou os meus movimentos, Deus se preocupa com as coisas que são importantes pra gente. Então, assim, Deus cuidou de todas as áreas da minha vida, e quando eu pensei que minha vida poderia estar sendo o fim da minha vida, pelo contrário. Eu acho que é o início de uma história extraordinária, porque eu não sei quais são os planos de Deus ainda para minha vida, mas hoje eu tenho certeza que Deus tem planos para minha vida. E antes eu não acreditava nisso, eu acreditava assim, tanta gente no mundo, Deus está preocupado com a Pamela. Não, Pamela, calma, né?
tem um universo todo para Deus se ocupar. E hoje eu vejo que não. Deus se preocupa com tudo, inclusive com a Pamela, né? Amém. Gente, esse testemunho é muito maravilhoso. E do mesmo jeito que o Senhor ama a Pamela, Ele te ama. Sinta-se amado, busque esse Deus maravilhoso, tenha intimidade com Ele, porque do mesmo jeito que Ele guardou, protegeu a Pamela, Ele pode fazer isso e quer fazer isso por você. Que o Senhor abençoe vocês. Eu quero agradecer ao SciFresh pela parceria de sempre, 8 filmes, muito obrigada. Você que está aí do outro lado nos ouvindo, Ágora e bem-vindo, obrigada pelo look, fiquem com Deus. Pamela, querida, obrigada. Obrigada, Beijo. Cris, beijo.